que significa ser um cristão, irmãos? Significa que Cristo partilhou sobre nós não somente a unção profética e sacerdotal, mas também a sua unção real, para podermos, como reis, lutar contra nossos inimigos e reinar com ele no futuro. Cristo foi ordenado por Deus o Pai e ungido com o Espírito Santo, com a finalidade de ser rei supremo sobre o seu povo, com poder sobre tudo e sobre todos. Um rei que governa o seu povo. Cristo é o rei da igreja, meus irmãos. Ele é o rei, o cabeça. Por isso, nós não temos papas. Essa é a razão. Ora, nós não precisamos de uma autoridade suprema humana. Cristo é o nosso cabeça, Cristo é o nosso rei. Por isso não temos líderes humanos absolutos. Não precisamos de alguém que haja como um sacerdote, que seja um mediador entre nós e Deus. Não precisamos, Cristo já é tudo para nós. Pois só há um rei na igreja e este é Cristo. Lemos 1 Timóteo 1, verso 17, ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a glória, a honra para todo sempre. Esse é Cristo. Um rei, meus irmãos, ele governa. Esse é o ofício, é o trabalho dele, governar. Como é que Cristo governa então, sendo que ele é rei? Ele governa a igreja por seu Espírito e por sua palavra. É assim que sabemos que, por exemplo, uma comunidade cristã é uma igreja fiel ou não, pelo governo de Cristo por meio de sua palavra e Espírito. Não é difícil entender o que é uma igreja fiel, por exemplo, e uma igreja infiel. Não é difícil entender. Quer saber se uma comunidade cristã é fiel? Basta olhar se Cristo é rei daquele povo, observando, não é, esse governo por meio da sua palavra. Se numa comunidade cristã o foco não é a palavra de Deus, a pregação fiel, o ensino fiel, esqueça, não tem igreja fiel ali não. Por mais que as pessoas se apeguem, mas eu gosto muito daqui porque tem muitos louvores. Problema é o que Deus diz, não é o que nós achamos não. Se em uma comunidade cristã, em um tipo de culto, a ênfase está no homem, está no sentimentalismo, está naquilo que as pessoas querem, Cristo não está governando ali. Quando é que ele está governando de verdade? Quando fica exposto que ele é o rei? Quando a sua palavra é levada a sério. Quando a sua palavra é pregada com fidelidade. Quando o pecado é exortado. Quando o cristão é consolado. Quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Assim Cristo está reinando por sua palavra e Espírito. Como rei soberano, sua vontade então deve ser cumprida. Um rei, ele deve ser honrado por seus súditos com toda a obediência. Não é difícil entender isso. A história da humanidade nos mostra todo o comportamento que reis humanos tinham e como o povo reagia a eles. Vocês conseguem imaginar no passado, por acaso, um rei dos povos, o rei da Inglaterra, o rei da Espanha, qualquer um rei lá da época medieval, não sendo respeitado, reverenciado por seus súditos? Não, tudo que nós conhecemos, não é? O nosso próprio imaginário aqui no Ocidente, nós sempre compreendemos que a figura real, a figura de um rei, deve ser respeitada, honrada, reverenciada, sempre assim. Sempre se fala com cuidado e até se dá a vida pelo rei e pelo seu reinado. Ora, Cristo é o rei, não um rei, ele é o grande rei sobre tudo. Portanto, aqueles que são cristãos devem também, em suas próprias vidas, honrar, reverenciar, dar toda a glória a esse grande rei. E como? O obedecendo de todo o coração. Pergunta: você se esforça? Você tem se esforçado para que o teu rei, o Senhor Jesus Cristo, o grande rei, ele seja honrado na sua vida? Quando as pessoas olham para você como membro de uma igreja cristã, elas podem ver, elas podem notar que você dá toda a honra ao teu rei? Ou é o contrário? Ou quando olham para você, elas percebem que você não está nem aí para quem você chama de rei? Pensem nisso. O rei, ele deve ser honrado. Mas um rei, meus irmãos, ele não apenas governa o seu povo e é honrado pelos seus súditos.
Um rei, ele não é covarde. Um rei não deve fugir da batalha. O rei, diante de uma grande guerra, ele deve ser o primeiro a comandar as suas tropas. Um rei que fica trancado em uma câmara e deixa os seus soldados morrerem é um covarde, é o que ele é. Ele apenas usa as pessoas. Não, esse não é um rei verdadeiro. O rei verdadeiro luta, batalha à frente do seu povo. Cristo, então, meus irmãos, ele veio batalhar por nós. Ele veio vencer uma batalha que nós jamais venceríamos. Quem de nós poderia vencer o diabo? Quem de nós? Adão e Eva, antes de cair, antes de ter a natureza corrompida, lutaram contra o diabo e não resistiram. Como é que eu vou resistir? Há um monte de cristãos tolos, infelizmente, que brincam com essas coisas, sabe? Como cristãos, nós não ficamos dando ênfase ao diabo, como em muitas comunidades infiéis que existem por aí, que falam tanto no diabo que parece que é a guerra do diabo. Só fala no diabo, diabo, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Se eu adoeci é o diabo, se eu estou tossindo é o diabo, se eu estou gripado é o diabo, se o pneu do carro furou é o diabo. Que palhaçada é essa? Parece até que o diabo é soberano sobre a vida dessa pessoa, é ele que providencia. Isso é loucura. Nós não damos essa ênfase, mas temos que entender também que não devemos subestimar o diabo de jeito nenhum, pois na sutileza ele nos derruba, ele nos engana, ele nos seduz. Nós nunca poderíamos resistir a essa batalha, nunca, nunca. Então, o nosso rei, que é um verdadeiro herói, ele veio justamente para destruir as obras do diabo. E na cruz, o nosso rei, que não é um covarde, mas é um herói de verdade, ele derrotou completamente o diabo. Suas acusações agora não nos atingem mais. Como lemos em Romanos 8. Quem nos condenará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. O que o diabo fala contra a igreja não vai fazer diferença nenhuma. O mundo pode nos perseguir, motivados pelo diabo, mas o mundo não pode mais nos derrotar, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Porque ele venceu. Ele é um rei fiel, meus irmãos. Um soberano absoluto que governa todas as coisas e tudo acontece de acordo com a sua vontade. Não há 1 centímetro da existência, absolutamente nada do qual Cristo não possa clamar, é meu, tudo é dele, porque ele é o Rei Todo-Poderoso, o valente guerreiro na batalha, que venceu tudo que era necessário para o nosso bem. Por isso ele consolou seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ele venceu. Esse é o nosso Rei. E essa unção real foi compartilhada conosco. Se somos cristãos, essa unção de Cristo está sobre nós também. Por isso lemos em Pedro: somos um sacerdócio real. Sacerdotes e reis. Como filhos de Deus, somos cidadãos do reino de Cristo e devemos batalhar também contra os nossos pecados. Ora, se nós, com a unção real de Cristo sobre nós, como cristãos, não é? Também devemos entender que se Ele compartilhou isso com a nossa vida, com cada um de nós, com os membros de seu corpo, devemos entrar também de frente nessa batalha. Se temos essa unção, não podemos ser passivos com relação ao mal, meus irmãos. Não podemos ser passivos com a injustiça de jeito nenhum, porque existe sim uma batalha real acontecendo no mundo agora, todos os dias, e nós não temos o direito de nos isentar dessa batalha. Nós temos que imitar o exemplo de nosso general, de nosso grande rei que é Cristo. Em Efésios capítulo 6, aprendemos justamente como devemos nos armar e nos preparar para essa batalha, porque essa unção de rei está sobre nós também. Há um reino prometido para nós e temos que batalhar. Paulo diz em Efésios 6, a partir do verso 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A batalha está aí. Porque nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de haverdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, firmes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Somos chamados, como cristãos, para uma batalha. Não podemos folgar com a injustiça, pois o nosso Rei, que partilhou conosco o ministério real, é justo. E ele é justo. Portanto, como um rei valente, lute contra o pecado. Em sua própria vida, lute contra você mesmo. Lute por aquilo que diz respeito à palavra de Deus, pela pregação do evangelho, por sua família. Lute para que o nome de Deus seja honrado em sua vida. Pois no passado, meus irmãos, Deus prometeu que uma geração futura seria diferente dos infiéis. E a palavra nos diz: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós não pertencemos a Deus e ao mundo, não. Nós somos de Deus por completo, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.